Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você possa assistir um vídeo que nós já temos aqui no canal falando sobre política e religião, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre o cristão se envolver com política e também vamos falar um pouco sobre o cristão e a esquerda. É importante você entender que nós temos sim políticos na Bíblia, homens piedosos, homens de Deus. Temos José de Arimateia como senador, né? Você pode ver isso em Marcos capítulo 15, versículo 43 e Lucas 23, versículo 50. Nós vemos José, né, como governador do Egito em Gênesis 42 e versículo 6. Você pode ler sobre isso. E a gente vê também Daniel, entre outros exemplos que nós temos na Bíblia. Daniel, no capítulo 6, versículo 7, né, que fala que Daniel era ali também presidente, entre outros presidentes. Então, a gente vê sim que tem pessoas na Bíblia de Deus que estavam no meio político e tem cristãos que eles falam que não gostam de política. Mas um alerta que nós temos dado é esse, que se você não gosta de política, você vai ser governado por pessoas que gostam. E muitas leis que forem criadas, você vai ter que obedecer por conta dessas pessoas que vão estar criando essas leis. Você sabia que existe uma lei, você que é cristão, evangelista, você que tem a obediência a essa ordem do Senhor Jesus de Mateus, ou melhor, Marcos 16:15 e também Atos capítulo 1, versículo 8, aonde a gente vê que Jesus ele mandou a gente ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E em Atos capítulo 1 também fala que aquele que recebe o Espírito de Deus, aquele que recebe o Espírito Santo se torna testemunha de Jesus, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia. Quer dizer, aqui, a gente vê aqui, melhor dizendo, a lei da evangelização, a lei de divulgar a salvação para os perdidos. E você sabia que existe uma lei chamada lei de assédio religioso, que é nada mais, nada menos do que a inibição da evangelização em lugares públicos? Então essa lei foi apresentada, é um projeto de lei, melhor dizendo, não é uma lei, é uma PL ainda, é um projeto de lei que foi apresentada por um deputado no Rio de Janeiro. Então, você vê, você quer evangelizar, mas vai ser impedido de evangelizar em alguns lugares por conta dessa PL de assédio religioso. Então, você vai ser obrigado a não evangelizar ou você vai seguir o que Pedro disse, mais vale obedecer a Deus do que a homens, Atos capítulo 5, versículo 29, e estar exposto a punição, mas você pode fazer diferente. Quando você se posiciona politicamente de uma forma correta, você pode impedir que leis como essa, você pode eleger homens ou mulheres que venham estar lutando para que leis como essa venham ser impedidas de virarem lei, melhor, projeto de leis como essa virarem leis. Nós temos que lembrar também que foi por causa de um decreto político que Daniel, ele foi proibido, ele não obedeceu, ele não acatou a proibição, mas ele foi proibido, houve um decreto onde proibia as pessoas a orarem a Deus, a cultuarem a Deus, a não ser ao rei durante 30 dias. Quer dizer, Daniel ele foi jogado na cova dos leões por causa desse decreto político. Você estaria sujeito a podendo fazer algo para impedir decretos como esse de políticos que tenham esse instinto de perseguição aos cristãos, você tendo o poder de eleger pessoas que possam te representar, né? Ou até mesmo você se candidatar para você estar lutando contra leis como essa que impeçam você a exercer a sua fé, o seu compromisso com Deus, a cultuar Deus. Igrejas foram fechadas por decretos políticos nesse período de pandemia. Aqui a questão não é se é certo ou se é errado, mas você imagina só, se um decreto político, ele fechou igrejas,
estabelecimento. Você imagina se todos os nossos governantes forem pessoas que não têm o temor de Deus? Do que vai ser o evangelho? E como nós temos ouvido, né? Se você se recusar ou se omitir falar de política atualmente, você pode ser proibido de falar de Jesus amanhã, como a lei que nós acabamos de citar aqui do assédio religioso. Você imagina só se um projeto de lei como esse, eu tenho falado lei, mas é projeto de lei, graças a Deus não é lei, mas é um projeto de lei que é titulado como assédio religioso à evangelização. O poder político é muito forte. A gente vê na Bíblia, quando se trata lá do julgamento de Jesus, enquanto os religiosos estavam apelando, né, para que Jesus fosse condenado por Pilatos, enquanto eles estavam usando argumentação religiosa, Pilatos estava resistindo, tanto que em João capítulo 19, versículo 12, diz assim: desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. E ali, pelo argumento religioso, Pilatos, ele foi, melhor, pelo argumento político, Pilatos se tornou obrigado, entre aspas, a condenar Jesus, a entregar Jesus para a condenação. Quer dizer, será que não vale a pena um cristão ele ter voz política e às vezes até ter ação direta na política? Na Bíblia a gente vê o poder legislativo, que é Deus, né, o criador das leis. A gente vê o poder judiciário, a gente vê o poder executivo. No caso, a gente tem 3 tipos de leis na Bíblia: a lei moral, a lei civil e a lei religiosa, que é a lei cerimonial. Então, a gente vê de forma direta na Bíblia questões políticas que, sabe, estão de forma evidente, clara, e o cristão ele não pode dizer que não gosta de política ou simplesmente ignorar questões políticas para que ele não seja governado por pessoas maldosas, por pessoas injustas. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, feliz a nação que é governada por um justo, como tem passagens que fala, né, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Eu vou colocar esse versículo aí, você lê na tela ele na íntegra. Quer dizer, como que não pode um cristão ser um governante, um deputado federal, estadual, um senador, um governador? Se você tem um cristão para que você possa apoiar nas eleições, faça isso, porque você vai estar contribuindo para que o reino de Deus neste mundo venha se fortalecer por meio da política. E o motivo pelo qual eu disse também que íamos falar porque o cristão ele não pode ser de esquerda, porque a esquerda ela defende pautas que são contra a fé cristã. Um exemplo: legalização de drogas, ideologia de gênero, legalização de aborto e tantas outras pautas que a esquerda abraça que é contra a fé cristã. Por isso, o cristão conservador ele tem que ter esse posicionamento, né, em não apoiar também, ele não deve apoiar também partidos e candidatos que tenham essa ideologia de esquerda. Você imagina só, ideologia de gênero. As crianças, os pais, o pai e a mãe que tem filho na escola, ter que aturar essa questão de ensinar ideologia de gênero às crianças. Quer dizer, tem leis que apontam que se a criança não se identificar com o gênero, com o sexo que ela nasceu, ela pode até apelar para o SUS para uma cirurgia de mudança de sexo. Quer dizer, criança, pasme, existem leis como essa, ou projetos de leis como essa, né? Quer dizer, a criança, a pessoa com 16 anos não pode ser presa, mas uma criança de 9, de 8, de 10 anos pode optar por uma cirurgia de mudança de sexo por conta do governo entender que tem que ter essa liberdade por parte da criança. São verdadeiros absurdos de projetos de leis que vemos por aí e temos que ter pessoas que representem a fé cristã nesse meio. Então, se você é cristão, se posicione, porque
Esses que governam vão tomar decisões sobre a sua vida que amanhã pode te prejudicar por conta da sua omissão. Eu quero que você se inscreva no canal, dê um like no vídeo se você gostou e compartilhe com os seus amigos próximos se essa informação lhe ajudou. Até o nosso próximo vídeo.